Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, nós vamos concluir este primeiro capítulo de Ageu hoje. Capítulo 1, do 12 ao 15. Diz a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta porção da Tua palavra. Obrigado por podermos lê-la, pensarmos juntos sobre ela, aprendermos sobre o que ela ensina. E os tesouros que estão aqui são preciosos para nosso crescimento, nossa edificação, nossa consolação, nosso encorajamento. Que sejamos encorajados nessa noite, como aqueles irmãos do passado foram, pela palavra do Senhor. Aquele povo estava desanimado, Senhor. Estava pensando nas suas coisas, compenetrado nos seus planos, seus projetos, seus propósitos, e estavam esquecendo da parte mais importante da sua vida, que é o serviço ao Senhor. Sabemos que devemos cuidar de nossas vidas em todas as áreas, e que o Senhor nos ensina a trabalharmos, a cuidarmos das coisas referentes ao nosso sustento. Mas, Senhor, Tu sabes também que esta é uma linha tão tênue, tão difícil, tão delicada, para que possamos, de fato, termos um hiperfoco nas coisas que possam nos beneficiar, nos sustentar e esquecermos das coisas do Senhor. Permita que tenhamos sabedoria para cuidar das coisas terrenas, mas com os nossos olhos e a nossa mente e coração nas coisas celestiais. Que o Senhor nos ensine nesta noite mais uma vez, nos guiando na Tua santa sabedoria dada ao profeta Ageu, que pregou, que escreveu este livro e que legou para nós estes preciosos ensinos. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esta passagem nos mostra uma ação poderosa de Deus para levar seu povo à obediência, para retirar o seu povo de uma situação de indolência, de preguiça espiritual, de inércia. O Senhor levantou aqui para isso pessoas, para encorajar o seu povo. Lembremos que na semana passada nós vimos o início desse capítulo em que o povo estava mais voltado para cuidar de suas casas, de suas coisas, dos seus problemas. Estavam esquecendo-se das coisas do Senhor, e aquele povo dizia que não era o tempo de cuidar das coisas de Deus. E Deus repreendeu o povo, Deus ameaçou o povo com disciplina, dizendo que ia impedir a chuva, impedir a prosperidade da terra e enviar a seca, para assim então, disciplinando o seu povo, fazer com que o seu povo regressasse. Muitas vezes nós não entendemos ou passa
desapercebido por nós o método divino através do ministério dos profetas para orientar o seu povo no Antigo Testamento. Deus, via de regra, fazia assim. Enviava um profeta, lembrava ao povo do seu compromisso com a aliança, do compromisso que o povo havia abandonado. E Deus então fazia ameaças. Se o povo não obedecesse à repreensão do Senhor e não voltasse aos preceitos do pacto, Deus então enviaria as ameaças que prometeu. Isso para que o povo se arrependesse. Era uma ação amorosa de Deus. Em muitos casos, o povo se arrependia e Deus não enviava o juízo que havia prometido. Em outros casos, o povo permanecia nos seus pecados e Deus então enviava aqueles castigos, aquelas repreensões. Nós vemos isso acontecendo em todo o Antigo Testamento, em praticamente no ministério de todos os profetas. Aqui aconteceu exatamente assim. Deus enviou Ageu, Ageu pregou para o povo, exortou o povo e o povo se arrependeu. Há uma correlação entre o que acontece aqui com a atitude do povo de Israel, com o que acontece lá com o povo de Nínive, no ministério de Jonas. A diferença é que o profeta Jonas não estava muito preocupado com que o povo se arrependesse e obedecesse, né? Aqui Ageu ansiava por isso. Aqui, no texto, Ageu descreve claramente que a vida de Deus é que leva o povo a uma vida de submissão. É a vida de Deus invadindo a vida do povo. É Deus vindo a nós, abrindo nossos olhos e movendo nossos corações para que façamos a sua vontade. Deus é tão bondoso e tão misericordioso, irmãos, que ele não apenas exorta ao seu povo para que se arrependa e abandone os seus maus caminhos. Deus faz com que o seu povo tenha a força necessária para obedecê-lo. Isso é muita misericórdia. Isso é muita graça. Porque de nós mesmos, ao olharmos para os nossos pecados, para os nossos vícios, para as nossas limitações, para o nosso conforto, para os nossos costumes, como é que nós vamos obedecer a Deus? Como é que nós vamos abandonar tudo aquilo que nos envolve, nos enlaça, nos prende há tanto tempo? Somente se Deus agir. E é isso que acontece aqui. No versículo de número 12, nós vamos aprender algumas coisas com respeito à obediência à palavra de Deus. O texto diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aqui, algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus age de modo muito interessante nos dois importantes líderes do povo naquela época. Zorobabel, que estava responsável pelo governo, era o governador, e Josué, que era sumo sacerdote. Deus estava agindo no coração daquele que estava sobre o poder político e agindo no coração daquele que estava à frente do poder religioso. Mas aqui, frases também interessantes, dizendo que todo o resto do povo atendeu à voz de Deus. E mais embaixo, diz que o povo temeu diante do Senhor. Deus agiu não apenas no coração dos líderes, mas Deus agiu no coração do povo, trazendo temor ao coração do povo e fazendo com que o povo atendesse à sua voz. O povo tinha pregação, o povo aqui tinha um ensino. Deus levantou Ageu, e a Bíblia vai nos ensinar aqui que quando Deus deseja fazer algo no meio do seu povo, é assim que ele faz. Via de regra, ele levanta pessoas escolhidas por ele para guiar o seu povo à sua vontade, na sua palavra. Essa é a primeira questão, esse é o primeiro ponto. Depois, Deus começa a tratar com aqueles outros líderes do povo, preparando seus corações para receber a palavra de Deus. E então Deus trata com o próprio povo, ou seja, Deus move todo o povo para fazer a sua vontade. Esse é o trabalho de um genuíno avivamento, realizado unicamente por Deus. Aqui o texto vai mostrar tanto a ação de Deus como a ação humana. Mas a ação humana só pode ocorrer se Deus fizer alguma coisa, se Deus chamar o seu povo ao arrependimento. Observemos aqui que quando o texto nos diz o seguinte, veja, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O povo ouviu. A ideia de atender aqui é ouvir. E o povo temer aqui não é uma ideia de um medo paralisante. A ideia de ouvir, atender, era uma ideia de comprometimento. Deus estava chamando os líderes e o povo ao comprometimento, e esses estavam atendendo. E a ideia de o povo temer
É uma ideia de temor reverente, reconhecimento da santidade e da autoridade divina. Maldito é o povo que escuta a voz de Deus e não teme e não se submete. Maldito é o povo que ouve Deus falar no meio do arraial, entende o que Deus está falando e não se submete ao que Deus está dizendo. Este é um ato de rebeldia terrível. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a palavra de Deus deve gerar reverência em nós. Em primeiro lugar, ela deve gerar uma ação e deve gerar reverência em nós. Não apenas conhecimento. A pregação, o anúncio dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, não deve gerar apenas conhecimento. Se uma pregação ou ensino na igreja gera apenas conhecimento, não tem a bênção de Deus. O propósito não é apenas esse. O ensino na igreja é muito mais profundo do que apenas adquirir conhecimento ou expor conhecimento. Não é apenas a apreensão da palavra, mas uma experiência transformadora com a palavra. É ouvir e atender. É ouvir, atender e temer. É ouvir, aprender e agir. É assim que Deus quer que seu povo lide com o conhecimento da palavra de Deus. Então, se nós, meus irmãos, estamos ouvindo semana após semana, terça-feira após terça-feira, quinta-feira após quinta-feira, domingo após domingo, esta igreja tem pelo menos 5 sermões semanais. Pelo menos. Fora a EBD. Fora o trabalho com mulheres. Fora o trabalho com jovens. Fora o trabalho com crianças. Fora qualquer outro trabalho que venhamos a fazer como evangelização na rua ou em qualquer outro lugar. 5 sermões, pelo menos. Terça, quarta, quinta, domingo 2 vezes. E muitas vezes temos programações no sábado. Então há semanas que temos 6 sermões sendo pregados nessa igreja. 6. Que bênçãos. Que bênção podermos saber que qualquer um desses trabalhos, qualquer uma dessas reuniões que chegarmos, vamos ouvir a palavra de Deus sendo entregue, sendo exposta, sendo ensinada. Em alguns momentos, talvez de modo mais profundo, em outros momentos, de modo mais simples, mas a palavra está sendo ensinada fielmente. Aprendemos com isso, meus irmãos, que o avivamento espiritual começa quando ouvimos a Deus com submissão. Não apenas quando ouvimos, mas quando ouvimos com submissão. O verdadeiro avivamento não virá sem uma obediência radical como fruto da ação de Deus. O que podemos fazer? Ouvir e obedecer. Isso é o que nos cabe dentro de um avivamento. Nós não conseguimos produzir um avivamento. Podemos desejar, podemos pedir, podemos orar, mas podemos também ouvir e obedecer. Uma das grandes marcas dos grandes avivamentos é que o povo começou a obedecer mais radicalmente a palavra de Deus. Radicalmente. Talvez essa palavra radical não soe com muita harmonia aos nossos ouvidos, mas se nós queremos, de fato, conhecermos a Deus mais profundamente, nós precisamos de radicalidade no discipulado, em seguir Jesus. Jesus disse assim: se teu olho pecar, se teu olho direito pecar, arranca ou joga fora. Se a tua mão pecar, corta. Esse é o princípio de amputação radical na caminhada do discípulo. Se algo distancia você de Deus, se distancie disso. Corte, arranque, tire. Aprendemos aqui também que líderes espirituais devem ser exemplos de prontidão à voz de Deus. Zorobabel e Josué ouviram atentamente e prontamente obedeceram a Deus. Eles foram, junto com Ageu, instrumentos nas mãos de Deus para o povo. Se nós queremos uma igreja mais comprometida, queremos um povo mais comprometido com o evangelho da graça de Deus, devemos, em primeiro lugar, orar para que Deus nos dê líderes comprometidos e líderes prontos para obedecer ao Senhor. Uma igreja nunca será saudável se ela não tem líderes comprometidos. Nunca será. Ela pode ter várias qualidades, várias características. Ela pode ser elogiada em várias coisas. Na sua estrutura, no seu cuidado com os pobres, na sua hospitalidade, no seu amor fraternal. Mas isso não caracteriza basicamente uma igreja como bíblica, se ela não tem
comprometimento da liderança, se ela não tem comprometimento com o ensino. Uma outra coisa importante a frisar aqui, irmãos, que não basta apenas comprometimento com o ensino correto, a liderança deve ter comprometimento com Deus. Com Deus. Há muitas lideranças que têm comprometimento com o ensino correto, mas não estão comprometidas com Deus. O púlpito profere verdades. As escolas dominicais estão cheias de verdades, cheias de literatura boa, revista, livro, discussão. Mas se a liderança não está verdadeiramente comprometida com Deus, isso desagrada ao Senhor, ainda que o ensino seja correto. Porque é correto o ensino, mas está sendo ensinado com algum tipo de obscuridade. Porque aquele que ensina deve ser cativo daquilo que fala. No verso 13, nós aprendemos. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus repreende o povo, ameaça o povo, convoca o povo ao arrependimento, o povo atende ao que Deus disse, se arrepende. Então o Senhor, de modo muito consolador, diz ao seu povo: Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Deus não permanece em silêncio diante do arrependimento do seu povo. Deus não permanece indiferente quando o seu povo, honestamente, sinceramente, busca o Senhor de modo que honre o que Deus havia dito antes e também o honre no procedimento que agora será adotado pelo povo. Quando Deus diz: Eu sou convosco, essa é uma aliança reafirmada. Deus está dizendo: Eu continuo em pacto com vocês, como no Êxodo, como no deserto, como no retorno do exílio. Eu continuo cuidando do meu povo. A presença de Deus é a maior motivação para a obediência da igreja. É a maior motivação. Se Deus manifesta sua presença em nosso meio, isso é um combustível, isso é inflamável. Isso é inflamável. Nós somos tomados por isso. Quando Deus manifesta-se no nosso meio, nós somos empurrados para Ele mesmo. Somos chamados, puxados para Ele mesmo. Por isso nós devemos orar. Senhor, manifesta a tua presença no nosso meio. E não devemos ter medo dessa manifestação. Não devemos ter medo da presença do Eterno no nosso meio. Agora, quando Ele fizer isso, meus irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer no nosso meio. Coisas assustadoras vão acontecer no nosso meio. Para a glória do nome dEle. Quando respondemos com fé, Deus se aproxima com graça. Quando respondemos com fé, Deus se aproxima com graça. É isso que o texto está nos mostrando. Ele não exige de nós nenhuma perfeição imediata. Deus não está dizendo assim, é o seguinte, quando vocês estiverem certinhos, tudo certo, aí me procure. Deus sabe que nós não conseguimos. Deus sabe que não é possível. Deus sabe que não dá para levantar dos destroços uma casa nova, bonita, bem acabada, e dizer: Pronto, Senhor, está tudo aqui perfeito para ti. Deus sabe que nós não conseguimos, porque se não for a graça, nós não chegamos em lugar nenhum. Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? O que Deus quer, na verdade, são corações contritos, que têm conhecimento da sua miséria, da sua impotência, que dizem: Senhor, tenha misericórdia. Me ajude a te obedecer. Me ajude a juntar os meus pés na vereda da justiça. Então, irmãos, esta promessa que Ageu menciona aqui, eu estou convosco, né? Eu sou convosco, ecoa até hoje nos nossos ouvidos, também na fala do nosso Salvador. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com o meu povo, não apenas com Israel, mas com a igreja em todos os séculos, em todos os momentos. Então chegamos ao verso 14 e 15. O texto vai dizer: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, sumo sacerdote, o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
Que texto maravilhoso. O Senhor despertou o povo. Quando Deus nos desperta o espírito, ele inicia um mover espiritual dentro de nós. Um mover espiritual na igreja, no coração humano, no coração dos seus servos. O povo não apenas ouviu, o povo agiu. Porque quem é que consegue ter um encontro com ele e ficar parado? O povo começou a trabalhar na reconstrução do templo. O que é que a gente faz? Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Quer que eu fique na porta ali? O que é que eu posso fazer aqui? Quando nós, de fato, temos um encontro com Deus e ouvimos da boca do Senhor, eu estou convosco, nós queremos servi-lo. A visitação do Senhor resulta em serviço a Deus. O versículo 15 termina com informação muito interessante, dada-nos pelo Espírito Santo, ao 24º dia do 6º mês. Isso é um texto também maravilhoso, porque o Espírito Santo está nos ensinando aqui, através dessa data, a exatidão e a diligência. O povo obedeceu dentro de pouco mais de 20 dias após a primeira mensagem de Deus. Deus está datando. O profeta falou em tal data e o povo começou a obedecer nessa data. O povo não retardou demasiadamente em obedecer ao Senhor. Veja o que Deus havia dito antes. Me sirvam, trabalhem na minha casa. Eu não quero a desculpa de que ainda não é o tempo de fazer as coisas para o Senhor. O tempo agora é de cuidar das minhas coisas. Deus repreendeu o povo severamente. Vamos ler de novo esse texto? Porque esse texto é muito significativo e muito importante para nós. Veja, versículo de número 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Irmãos, uma aplicação aqui importante e necessária. Quando Deus cerca o povo de privações, quando Deus diz: olhe para o passado e veja que todos os empreendimentos de vocês não têm prosperado. Vocês têm roupa, mas não se aquecem, têm comida, mas não se fartam, têm o que beber, mas não matam a sede. Olhem para o passado. Olhem para o presente. Olhem para o que eu estou fazendo. Veja que eu não mandei a chuva. Veja tudo que eu estou fazendo. Irmãos, isso é muita misericórdia de Deus, irmãos. Imagine só se Deus fizesse o contrário. Se Deus dissesse assim: ok, vocês querem andar no erro? Eu vou enviar prosperidade para que vocês se afoguem ainda mais dos pecados de vocês. Porque quando Deus sustém a bênção sobre nós, Ele está mostrando claramente: você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Isso é muita misericórdia, irmãos. Porque tudo ao nosso redor vai sinalizar que nós estamos indo pela estrada errada. Mas se Deus faz o contrário, se Deus diz: peque, o que você fizer vai dar certo. Onde você colocar a mão vai prosperar. Todos os serviços desonestos que você realizar, ninguém vai descobrir. Faça. Isso é um juízo terrível. Lembremos que é assim que Paulo ensina lá em Romanos, quando Deus diz ao povo por meio de Paulo: Deus os entregou às suas próprias paixões. Não é isso que Deus está fazendo com o povo da aliança.
Deus está enviando todo esse cenário caótico para dizer ao povo de uma vez por todas: voltem para mim, voltem para mim. E Deus é mais misericordioso ainda, porque quando o povo volta, Deus não diz assim: só voltaram porque eu prometi a bênção. Deus não faz isso. Deus não diz assim: estava seco, né? O saquetel estava furado, a roupa não estava dando, a comida não estava dando, a bebida não estava dando. Então agora vocês vêm me buscar. Sabe de uma coisa? Não. Deus não cruza os braços, faz um bico e vira o rosto do seu povo. Ele diz: eu estou com vocês. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou com vocês. E agora eu vou mover o espírito de vocês para me servir com fidelidade. Por isso a fé viva é visível em obras práticas. Assim nos ensina Tiago na sua epístola. Esse trecho de Ageu mostra uma das maiores respostas de obediência coletiva do povo de Deus nas Escrituras. Quando o povo ouviu, temeu, creu na promessa e trabalhou, Deus se manifestou no meio deles. Meus irmãos, que nós ouçamos, temamos, creiamos na promessa e trabalhemos. E o Senhor agirá no nosso meio. Ele se manifestará no nosso meio. Se nós hoje observamos, olhamos para a nossa igreja e vemos a boa mão de Deus agindo por nós, eu preciso dizer-lhes ainda nessa noite: Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer coisas no nosso meio que nossa mente não pode imaginar, que a nossa mente não pode sondar. Se hoje Ele está fazendo coisas que muitos, principalmente os irmãos e irmãs mais antigos da igreja, não conseguiram imaginar em algum momento, Ele ainda fará muito mais. Para a glória do seu nome. Ele quer que ouçamos, temamos, creiamos e trabalhemos. E Ele manifestará a sua glória no nosso meio. Amém. Vamos orar. Ó Deus Santo e Justo, ajuda-nos, Senhor, a termos este coração obediente, temente, disposto a serviço do Senhor, servindo com alegria, como nos ensina a Tua palavra, servindo com júbilo, com um sentimento constante de privilégio, não de obrigação, de privilégio. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque tu nos cercas por detrás e por diante. Obrigado porque estamos à sombra das tuas asas. Estamos seguros, guardados. Obrigado porque o Senhor, por sua misericórdia e graça, não vira o rosto para o seu povo que contrito te busca. Obrigado por isso. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar, meus irmãos. Vamos nos separar, homens e mulheres, e buscar o Senhor.